Bom, para começar, eu vou explicar para vocês o que é uma estação meteorológica automática. Ela é uma estação que fica em um local fixo ou móvel e é composta de unidade de memória central ligada a vários sensores dos padrões meteorológicos que reportam em momentos pré-definidos uma série de dados sem intervenção humana. Os nossos objetivos com esse projeto são os estudos da plataforma de hardware livre e internet das coisas, também o desenvolvimento de estação meteorológica moderna para aqui para o campus, aplicar protótipos de soluções tecnológicas que se adequem à resolução das demandas e avaliar a adequação desses protótipos nas atividades práticas desenvolvidas pelos professores e alunos dos cursos de agropecuária. A motivação do projeto é que os professores do curso de agropecuária eles tinham acesso ao uso de uma estação meteorológica implantada aqui no campus, mas devido ao fato de ser um pouco mais antiga e não possuir suporte, e também ser de difícil manutenção, foi proposto o desenvolvimento de uma estação meteorológica de alto desempenho, acessível e modernizada para a utilização dos alunos no campus e posteriormente para o uso do público geral. Os nossos materiais e métodos. Bom, no projeto foi utilizado o kit de Arduino, contendo protoboard, uma variedade de sensores, além de duas ESP32. Também algumas ferramentas como multímetros, ferros de solda, chaves, alicates, que foram disponibilizados para o nosso uso. Os nossos métodos utilizados foram a capacitação em programação de microcontroladores aplicados à internet das coisas, também realizando o desenvolvimento de protótipos e testes em plataformas online, como por exemplo o Tinkercad, e dispositivos como o Arduino e a ESP32. Bem, logo após essa explicação de o que é e como funciona a estação meteorológica, agora eu vou explicar um pouco como foi o processo de desenvolvimento da estação, dela e de tudo envolvido por trás, no caso o hardware, o firmware e toda a estrutura que a gente utilizou, que no caso foi tudo baseado aqui com materiais que temos aqui no nosso laboratório, que no caso foi o filamento de impressão 3D, as impressoras 3D e alguns sensores elétricos que nós utilizamos para montar todo o equipamento, que no caso são o pluviômetro, o anemoscópio, o anemômetro e o sensor de pressão e temperatura. O pluviômetro, o anemômetro e o anemoscópio foram construídos se baseando no mesmo conceito, que no caso é seguindo os conceitos de uma estação meteorológica fabricada em larga escala, que no caso seria no pluviômetro a contagem de viradas da balança de acordo com a quantidade de chuvas em determinada área. O anemômetro baseado de acordo na velocidade do vento, medido na rotação da ventoinha, e o anemoscópio, que é a direção do vento. Todos eles aqui foram construídos seguindo os mesmos conceitos e utilizando apenas os materiais que foram a impressão 3D e alguns head switches, que são switches magnéticos que são acionados por um pequeno ímã que foi colocado no embolo de todos os equipamentos. Durante o giro ou a virada da balança, esse pequeno ímã aciona esse sensor e envia informação para o código. No caso da medição de pressão e temperatura, nesse caso nós utilizamos um sensor, um GY21P, que fica guardado dentro de uma pequena cabine impressa em material 3D, e todo esse conjunto da forma da estação meteorológica, e todos os dados capturados por esses sensores montados aqui no campus são coletados via firmware numa placa lógica que é a ESP32, que possui conexão Bluetooth e Wi-Fi, no qual nós conectamos no Wi-Fi do campus e, de acordo com a captura das informações, essas informações são enviadas via internet para a plataforma online, que no caso, a que nós utilizamos aqui é o Thingsboard. E logo após a recepção dos dados, e os mesmos ficam disponíveis tanto para uso de outros alunos, como para uso de professores, e todos que desejem acessar essas informações ficam publicamente disponíveis lá no Thingsboard. É só solicitar um acesso e todos podem ter o acesso à medição desses fatores que nós conseguimos acessar com a estação meteorológica.
A integração de todos os sensores é feita na ESP32 com o auxílio de uma placa de circuito integrado que desenvolvemos aqui no próprio campus. E todo esse conjunto é acoplado em um poste metálico, onde nós colocamos ao ar livre, nas condições necessárias para que as medições sejam feitas de maneira correta. E toda a informação coletada lá é enviada via internet, conectada na internet disponibilizada aqui no campus, direto para o Thingsboard, onde todos podem ter acesso às informações coletadas pela estação. E buscando assegurar o correto funcionamento de tudo, logo após o desenvolvimento da estação, ainda passamos por uma fase de benchmark entre a estação antiga, a qual já utilizávamos, e a nova estação, para medirmos a capacidade e eficiência dos dados produzidos e assim trazendo maior segurança ao uso da estação desenvolvida aqui no campus.